Aqui nós estamos diante de um dos livros mais enigmáticos da Bíblia Sagrada. Aliás, um livro cheio de símbolos, de signos, de imagens, de curiosidades e principalmente cheio de mistérios. O livro de Apocalipse, ele é cheio de mistérios, desde o primeiro versículo, que a gente vê lá no capítulo 1, até o último. É o último, aliás, dos livros, escrito pelo último dos discípulos. É um livro cheio de números, você vai encontrar números o tempo todo, principalmente o número 7, que é repetido mais de 50 vezes aqui nesse livro, e de tal modo que tantos símbolos, tanta simbologia, tantos mistérios envolvidos e curiosidades, a gente consegue fazer diversas deduções, como aconteceu ao longo da história. Várias pessoas chegaram a tantas conclusões, algumas inclusive aproveitando esses enigmas do livro do Apocalipse para meter medo, temor, terror e tudo mais. O próprio título do livro nos remete, Apocalipse, nos remete à revelação, ou seja, é algo que deve ser desvendado. E foi escrito por um discípulo, falei o último dos discípulos, porque ele era, de repente, um dos mais jovens a andar com Cristo, esteve presente com Cristo, lá naqueles 12 do início, ele esteve presente nas rodas, ouvindo, conversando, falando, convivendo, e foi um dos mais jovens, mas o último a morrer. A história chega a dizer que pode ser que esse discípulo tenha vivido até os 90 anos de idade, coisa que não aconteceu com os outros, né? A história dos outros discípulos, todos sabem. Pedro, por exemplo, muito jovem, morreu crucificado, talvez de cabeça para baixo, como alguns historiadores estudiosos apontam. Da mesma forma, o Paulo, que não era um discípulo direto, não andou com Cristo, mas também foi um dos precursores do cristianismo, morreu decapitado pelo imperador romano, o imperador Nero. Da mesma forma, os demais, Tiago, decapitado, Estevão, lá no início, apedrejado. Os discípulos tiveram um fim basicamente parecido, todos executados, praticamente todos executados pelo poder político e religioso daquele tempo. O momento em que esses discípulos viviam era paralelo aos acontecimentos dos grandes imperadores de Roma. Então lá atrás a gente tem o pior deles, o Calígula, depois a gente tem Nero, que também não ficava para trás, todos eles com uma fome muito grande de poder, de ser reconhecido como a extensão dos deuses aqui na Terra e que perseguiam de forma severa todos aqueles que, de certa forma, se opuseram à sua majestade. E quando eles diziam que deviam temor a uma outra pessoa, no caso Cristo, obviamente eles se transformavam em inimigos mortais de Nero. E o que acontece? A gente vê, por exemplo, quem escreve esse livro aqui de Apocalipse é esse João, esse jovem. Ele mesmo se intitula em um dos seus livros, das suas cartas, como o discípulo a quem Jesus amava. Ele era o cara que estava com Cristo, se repousava do lado, um dos melhores amigos, mais íntimos. Jesus, lá na cruz, ele pede para que esse discípulo acompanhasse a sua mãe Maria, por onde ela fosse. Ele delega tarefas muito difíceis, de modo que nos passa a impressão de que ao longo dos anos e da caminhada, esse discípulo ele conseguiu assimilar uma determinada amabilidade convivendo com Cristo. Ou seja, parece que ele se transformou numa pessoa extremamente sensível a tudo, né? Sensível a entender o propósito, sensível a fazer recomendações de que as pessoas buscassem viver, internalizar o amor, ao ponto de, nas suas cartas, ele chamar a essa responsabilidade, dizendo que tudo que Cristo quis foi que as pessoas amassem umas às outras. Parece ser um dos discípulos que perfeitamente entendeu como a mensagem deveria ser aplicada e propagada aqui na Terra. Esse é João, quem escreveu o livro do Apocalipse. Agora, por que Nero e os imperadores romanos e os perseguidores não quiseram matar João? Não é que eles não quiseram. Eles quiseram e, aliás, tentaram. Eu não sei se você conhece a história, mas é atribuído a João a ideia de que, e vou tentar passar esse pequeno trecho aqui de um vídeo, eu não sei se está saindo aí na tela para vocês, eu imagino que esteja, e o que acontece? João, ele está no seu julgamento, quando o imperador faz aquele gesto, né? Isso aqui era muito comum na época dos imperadores romanos. O julgamento era uma espécie de exposição pública, o chamado suplício. Geralmente eles levavam ao chamado Coliseu. Vocês lembram lá em Roma, tinha o Coliseu romano, e no Coliseu
eles pegavam não só discípulos, né? Isso aqui tinha um jogo de interesses. Os gladiadores também, tem inclusive filmes maravilhosos acerca disso. Tem o seriado no Netflix de Spartacus, onde basicamente tudo se passa entre os gladiadores ali no Coliseu, e eles eram ofertados como um sacrifício. A pena de morte, ela era, na verdade, naquele tempo, um espetáculo, uma apresentação espetacular que, inicialmente, o princípio dela era para fazer com que servisse de exemplo para os demais, mas se tratava de uma manutenção de uma cultura de morte. Todas as vezes os imperadores levavam, as pessoas colocavam ali para lutar umas com as outras, e em muitos casos para lutar pessoas contra leões, pessoas contra feras, bestas feras, selvagens. Vocês lembram no final da vida de Paulo, ele falava que o Senhor o livraria das bestas feras, ele estava crente disso, mas esse era um espetáculo aos olhos de todos. E Nero percebeu que o povo gostava quando os discípulos eram expostos dessa forma, ao ponto de, não só no Coliseu, mas eles eram postados também como tochas humanas, né, em corredores ali, para que as pessoas que andassem pela cidade soubessem o que acontecia com os cristãos quando eles estavam dispostos a se levantar contra o grande imperador. E o interessante aqui é que João não está se levantando contra ninguém. Os discípulos não estavam se levantando contra ninguém. Não existia nenhuma luta armada, nenhuma luta para derrubar poder em momento nenhum. Nem Cristo fez isso. Ao longo da caminhada de Jesus, ele em momento nenhum quis derrubar o imperador romano, quis se estabelecer como um líder político que fosse manipular massas ao seu prazer. Ele não ousou tronos humanos, ao contrário, ele explicou para os seus discípulos que o poder dos homens era completamente falível, que os homens, um mandava sobre o outro, e no seu reinado o que acontecia é o contrário, porque o maior era exatamente aquele que tinha capacidade de servir. Então por que essa mensagem deixava apavorado os donos do poder? Simplesmente porque era uma mensagem que ela ia muito além da derribada de um império. Ela mexia onde os imperadores, os políticos, os grandes não conseguiam mexer, que era na alma humana. Você pode ver, vocês lembram quando teve o julgamento de Cristo? A mulher de Pilatos teve um sonho, e ela falou: rapaz, esse cara é inocente. O inconsciente dessas pessoas estava sendo provocado o tempo todo simplesmente porque uma mensagem havia sido dada. E não era uma mensagem de que tinha que destituir o poder, ao contrário. Era uma mensagem que o próprio Cristo dizia: olha, minha vida eu a dou, não precisa ninguém querer tirar, eu a dou em prol de todo mundo. Né? Era uma mensagem que dizia: quando você for provocado, se você for ferido numa face, vire a outra. Ela mexia com as entranhas de todos naquele tempo, e isso é incontrolável. Isso é incontrolável. Quando você tem uma pequena rebelião, um pequeno grupo que está tentando estabelecer um golpe de Estado, o Estado se volta com armas pesadas contra aquele grupo, destitui o grupo e fica tudo certo, como a gente viu acontecer aqui em 64, né, posteriormente à tomada dos militares ao poder. Vários grupos se manifestaram, a guerrilha de Araguaia, né, outros grupos, para tentar tomar o poder, e o exército vinha simplesmente calava a boca de todo mundo com canhões. Então é fácil você conter um grupo assim. Agora, ninguém contém uma mensagem que pode provocar os mais diferentes sentimentos e reações na alma e no espírito humano. Isso aí ninguém consegue conter. É o que o Evangelho faz. Por que muitos movimentos pararam? E o Evangelho, ele ultrapassa, sem precisar das paredes do templo, com pandemia, sem pandemia, com guerra, sem guerra, ele ultrapassa todas as barreiras do sistema e ainda assim faz com que vidas, pessoas, gente pequena, gente que não tem nenhum poderio, não tem nenhuma manifestação social na hierarquia do poder, faz toda a diferença. E é isso que deixava esses caras completamente atordoados, ao ponto de levar ao espetáculo. Né? E foi o que aconteceu aqui nesse momento com o último discípulo, João. O imperador, ele tinha, quando as pessoas ficavam na expectativa se aquele julgado deveria viver ou morrer, se era viver ele dava um joinha, se era morrer ele fazia o sinal negativo, e as pessoas eram executadas ou com espadas, ou com brigas, ou como aconteceu com João. Não foi briga, não foi espada, não foi contra os gladiadores. Olha o que ele fez. Eles preparam um caldeirão de azeite quente. A loucura. E aí o imperador está se arrogando porque ele joga um idoso, um senhor, dentro de um caldeirão fervente. Agora, alguma coisa acontece, inesperada, que frustra
completamente a reação de arrogância e alegria do ordenador da morte, do regente do Estado. Porque João, ele sai absurdamente ileso ali daquele caldeirão fervente, e aí as pessoas que estão vendo, elas ficam apavoradas, porque existia um certo tipo de amor, né, de paixão pela tortura, e agora o que a gente vê acontecendo diante dos olhos atônitos, desesperados e assustados de todos, é que o sujeito não morre, né? E aí ele questiona, porque ele está dizendo que deveria estar quente, os caras, os seus servos não esquentaram bastante ali a panela de azeite. Mas alguma coisa muito distante do que poderia ser atribuído como critério humano acontece, né? Opa! Ele sai ileso ali daquele caldeirão, né? Então o que acontece? O imperador, com medo de repente, tentar uma outra execução, e se ele tenta executar de uma outra forma e não dá certo, seria um vexame nacional, né? Os imperadores, eles eram, aliás, não só o imperador, mas o regente de governo que estipulava penas, ele também era credenciado pela quantidade de êxito que ele tinha nas penas, quantas pessoas ele conseguiu julgar e quantas pessoas ele subjugou. Eles eram aplaudidos por isso. Então, ele, de uma maneira estratégica, com medo de tentar uma outra execução e essa execução dar errado, o que ele faz? Ele pega o discípulo e manda para uma ilha, né? Essa ilha, ela era chamada a Ilha de Patmos, e eu vou mostrar para você aqui a referência. Não sei se está aparecendo para você aí na tela, ainda não está presente. Agora possivelmente está aparecendo para você aí, né? É a chamada Ilha de Patmos. O que era essa ilha? Alguns historiadores afirmam que a Ilha de Patmos basicamente era uma espécie de prisão de segurança máxima. Era um lugar completamente isolado. Dali as pessoas não tinham a capacidade de fugir, elas não poderiam fugir, porque a Ilha de Patmos, ela tinha uma segurança extrema, e a escritura não fala sobre essas questões, mas a história, os estudiosos e tudo, eles nos levam a crer, a entender que as pessoas enviadas para a Ilha de Patmos eram as mais perigosas possível, eram os revolucionários perigosos. Eles eram enclausulados ali naquela ilha, não conseguiam sair de forma nenhuma, e ali eles não tinham execução direta, né, porque o imperador não queria passar vergonha de tentar matar o cara de novo, não conseguir, mas eles conseguiam acabar com aquela vida, acabar com aquela pessoa com os anos. Era uma espécie de prisão perpétua, em muitos casos com trabalho forçado, em outros casos com uma ausência de alimentação correta. As pessoas definhavam até a morte ou simplesmente morriam na velhice. Bom, basicamente a história do nosso querido irmão João é essa. Ele vai para essa ilha, chamada Ilha de Patmos, e ali ele vive, então, isolado de todos. Acontece que, naquela ilha, João começa a ter algumas notícias da grande perseguição que se desenrolou aos cristãos. E ele ouve falar o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Eles eram perseguidos como bichos. Eles tinham que esconder em cavernas, corriam. Hoje eu vejo uma turma aí, né, alguns loucos dizendo que está acontecendo uma perseguição à igreja. Não, não tem nenhuma perseguição. A fé continua livre. Eu posso, nesse momento, se eu quiser, eu estou fazendo a transmissão por um grupo privado do caminho. Mas se eu quiser, eu posso colocar ele como público, ele vai alcançar tantas pessoas e ninguém vai me perseguir. Eu posso ir para a praça agora com o megafone e começar a falar sobre o evangelho, sobre a boa nova, não vai me acontecer absolutamente nada. Não tem nenhum tipo de perseguição cristã acontecendo em lugar nenhum. O que era perseguição naquele tempo? A perseguição era aquele que tivesse o nome de que era um seguidor do chamado, naquele tempo, caminho. Esse era caçado, violentado, assassinado e de muitas vezes de uma forma extremamente cruel, como foram os discípulos aqui citados. Pelo simples fato de encontrar um símbolo, eles usavam um peixe naquele tempo, um símbolo que indicava onde eles estavam reunidos. Chegou numa casa, tinha 5, 6 pessoas, um símbolo já era... Se não negasse, o cara já ia para a gaiola, para o Xilindró, para Berlinda, ia para masmorra ou, na pior das hipóteses, ia para execução. Então, isso era perseguição. Perseguição à palavra, perseguição à crença, ao direito de crer. Não tem nada disso acontecendo hoje no Brasil. No Brasil está uma maravilha, se tratando de fé. O cara pode fazer o que quiser, você pode sair hoje para ler a Bíblia, fazer estudos, onde você quiser virtualmente, nada vai acontecer, não existe nenhum tipo de perseguição.
Agora, na época de João, sim. E João fica sabendo do que estava acontecendo. A perseguição era violenta. Quando se ouvia dizer que era seguidor do caminho, possivelmente a pessoa seria torturada. E o que ele faz? Ele escreve, então, por símbolos. Você vai encontrar logo no início. Ele fala sobre bestas. Em algum momento aqui ele está se referindo aos imperadores. Em outros, é óbvio que esse livro é muito complexo, às vezes ele está se referindo também a bestas que viriam, a anticristos que viriam nos nossos dias. Mas já naquele tempo existiam os anticristos, ou seja, aqueles que eram antagônicos, eram contrários a Cristo, né, que vinham em seu nome muitas vezes em seu nome. Mas o João começa então a falar sobre uma série, ele faz aqui uma salada de mistérios, porque em muitos casos no livro de Apocalipse está se referindo ao próprio imperador, em muitos casos. Aqui nós podemos falar, por exemplo, sobre a mensagem que ele entregou a 7 cartas, a 7 igrejas da Ásia, e que representavam, claro que não existiam só 7 igrejas, claro que não. Aliás, esse número 7 ele é usado de uma forma representativa aí na construção do livro de Apocalipse. Eu não gosto muito de aprofundar essas simbologias, porque acaba tendo uma viagem muito grande, e daqui a pouquinho o pessoal começa a cultuar o número, achar que tem que botar 7 em tudo. Eu não gosto disso. Mas naquele tempo, o número 7, ele era um número que representava basicamente algo inteiro, né? A perfeição. E as 7 igrejas é exatamente tentando mostrar a integralidade dessa mensagem, tentando mostrar que essa mensagem ela representa algo muito maior, totalidade, perfeição, algo completo. Aqui está completa a mensagem que se queria passar. Tem igrejas, como o próprio Wilton falou, que nem existem mais. Pouco tempo depois foram destruídas, como a profecia também dizia, né? Mas, de certa forma, nós podemos dizer que os 7 igrejas é a indicação de que esse livro estava sendo escrito para pessoas daquele tempo, mas também para a era atual. Ele está tentando passar uma mensagem geral para aqueles que viriam, para nós que estamos hoje aqui reunidos e, enfim, pensando sobre a fé, conversando sobre a fé, nós somos também os destinatários daquela carta. Então é algo que é muito complexo, mas aqui estamos nós. Bom, e aí para entrar aqui na minha reta final dessa conversa, quando a gente começa lendo essas cartas, nós percebemos algo interessante. Na carta de Éfeso, por exemplo, você vai ver algo interessante. Por mais que o livro de Apocalipse sempre causou muito medo, porque ele parece ser um livro assim assustador, né? Por mais que ele fala sobre a besta que está por vir, e, poxa, quando a gente lê aqui o livro de Apocalipse, a ideia que a gente tem é que Deus está preparando uma vingança, uma grande vingança para o povo, né? E aí vai acontecer uma Margedon. Tudo isso também está escrito aqui, né? Mas o livro sempre foi alinhado com a ideia de destruição, de morte, de pavor, de medo. E quando a gente lê essas cartas, nós percebemos algo um pouco diferente. Além da ideia do temor, mas nós percebemos que o objetivo não é causar medo. O objetivo da carta, em todas elas você vai encontrar algo positivo, como eu li para você aqui na segunda carta, né, no segundo capítulo, dizendo, olha, eu conheço as suas obras, o seu árduo trabalho, a sua perseverança. No final ele termina dizendo, olha, eu sei que você odeia os homens maus, que você não tolera os nicolaítas, que eu sei que você não tolera aqueles que praticavam iniquidades. E aí ele diz que ao vencedor vai dar de comer da árvore da vida e tudo mais. O que acontece? Nós percebemos ao ler essas cartas que além das advertências que nós encontramos, e tem elas, porque nos próximos capítulos, quando a gente entrar nesse assunto, você vai ver ele falando, olha, pessoal de Éfeso, vocês estão de parabéns em muitas coisas, mas o problema é que vocês se distanciaram daquele primeiro amor. Né? O que é o primeiro amor? Aquela sensibilidade às coisas do bem. Vocês se distanciaram disso, no início vocês estavam apegados, depois vocês se distanciaram. Além de puxar a orelha, mas nós percebemos que o objetivo não é causar medo. O objetivo é estimular principalmente os cristãos perseguidos, amedrontados, assustados com aquela era, e assim como nós, assustados como muitas coisas que nós temos ver, de desafiá-los a proclamar a esperança. O objetivo de Apocalipse, por mais que ele pareça ser causar medo, é causar esperança. É estimular nas pessoas, naqueles que são perseguidos, naqueles que se sentem afrontados por essa sociedade. Quem, nos dias de hoje, olhando o que está acontecendo à nossa volta, não se sente, no mínimo, completamente frágil? A pessoa que hoje não se entristece, não se angustia profundamente pelo que está acontecendo na história do planeta, ora, no mínimo, na minha opinião,
ou está faltando consciência, ou não entendeu nada do reino, ou é uma pessoa completamente alienada. Porque tudo que está acontecendo à nossa volta nos leva a beirar a depressão. Essa é a verdade. Quem que olha à volta não se sente impotente com o que está acontecendo, desemprego absurdo, fome, terror, você vê uma loucura. Hoje eu estava vendo, cresceu 10 vezes mais o número de crianças torturadas por causa da pandemia. Os pais têm que ficar em casa e torturam uma criança que não sabe a quem recorrer porque ela conta com a mãe, mas a mãe é cúmplice. Ela recorre à mãe quando vem a dor, quando vem a tortura psicológica, quando vem o ferimento no corpo. A mãe se cala por causa de uma série de motivos. A quem uma criança assim recorre? O momento que precedeu a morte daquele menino lá, o Henry, o momento que precedeu, nas horas na madrugada, ali 3, 4 horas, que ele sofreu a tortura do pai e queria recorrer à mãe, e sabia que a mãe também estava se fazendo de cega. A quem esse menino, por quem ele clamou? Pela mãe, pelo pai, por Deus? Por quem? Por quem essa criança gritou quando ela foi severamente torturada até a morte? O que passou pela cabeça desse menino? O que passa pela cabeça de tantos que silenciosamente sofrem todos os dias? Não tem como a gente olhar tudo isso e achar que está tudo certo. Não tem como a gente olhar tudo isso e desejar que o mundo não tivesse existido. Essa é a verdade. Então, a carta de João é para tentar trazer um mínimo de esperança para aqueles que estão absolutamente desiludidos. Conheço as suas obras, eu sei que você detesta o que é mal, eu sei que você abomina os nicolaítas, que eram aqueles que distorciam tudo. Eu sei que você tem se apegado à perseverança, tudo isso eu sei. Agora, você não pode se esquecer do arrependimento, você não pode se esquecer que Cristo tinha consciência de toda essa dor, de todo esse temor que eu estou dizendo aqui. Só que ele diz, olha, no mundo vocês vão enfrentar aflições das mais diversas. O único conselho, eu nem vou tentar explicar a dor. Eu só digo para vocês o seguinte, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo, ele nunca foi traçado pelo Evangelho, por Cristo, como um lugar que seria um paraíso, não, ao contrário. O Schopenhauer é um filósofo que foi depois creditado como o filósofo do negativismo, justamente porque ele fazia uma leitura real do mundo. Ele dizia o seguinte, o mundo é um inferno e se divide entre almas atormentadas e diabos atormentadores. Essa é a verdade. E Jesus não negou isso. A Escritura não negou isso. No mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão pressão para tudo quanto é lado. O que eu posso dizer para vocês é, tenha de bom ânimo. Ou seja, não se abalem por essa pressão negativa do mundo. Não se abalem pelas leituras e principalmente por aquilo que a nossa imaginação recorre quando a gente vê tanta coisa acontecendo aí. Não se abalem, não desistam. Tenha de bom ânimo. O livro de Apocalipse, o último dos livros, escrito pelo último dos discípulos, e aquele que traz uma simbologia grande e que traz um sinal de uma catástrofe sobre a terra. Esse livro também, ele traz a mensagem da esperança. Ele traz a mensagem, olha, eu conheço as suas obras, eu sei o que está acontecendo, eu conheço o seu coração. Em outros casos ele vai dizer, eu sei que você acertou em determinada área, você errou nessa, eu estou vendo tudo, é como se fosse uma mensagem assim, olha, eu sei de tudo o que está acontecendo, eu sei que você acerta de vez em quando. Agora, é uma mensagem que ela não quer deixar você, eu, para baixo, achar que tudo perdido, ela quer nos estimular a reviver, a voltar ao primeiro amor, que não é nada mais, nada menos do que você estar sensível à boa causa do reino. Mais do que nunca, nós precisamos nos apegar a essas palavras que podem trazer para o nosso coração um pouco de ânimo, um pouco de fé, um pouco de coragem de seguir adiante, apesar de tudo que a gente está vendo. E é isso que eu desejo para você que está acompanhando aqui essa reunião via Meet, você que está acompanhando pelo Facebook. Eu desejo que todos nós sejamos tomados por um bom ânimo. Todos nós sejamos tomados por esperança, a boa esperança. Todos nós sejamos estimulados a não nos cansar de fazer o bem, porque de vez em quando a gente acha que já não tem, que nem vale a pena. Pô, fiz tantas vezes que eu tentei fazer a coisa certa, não vale a pena.
nós sejamos tomados com a vontade de não nos desanimar. Que a gente tenha uma semana de muita alegria, de muita graça, de muito vigor, de muito encorajamento, e que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, nos dê sabedoria. É tudo que eu tenho pedido para Ele nos últimos dias. Uma boa noite a todos.